Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Mais uma vez aqui falando sobre mercado da bola. Dessa vez a gente vai falar sobre o volante Machado, o jogador que nas últimas temporadas defendeu a camisa do Cruzeiro por bastante tempo, nos últimos meses estava no Vitória, agora está livre no mercado e o Atlético é um dos interessados no jogador. Eu queria trazer, obviamente, a parte da análise, mas eu queria trazer um debate sobre o perfil de jogador de Série B, que eu acho que é um debate válido e um debate interessante. O jogador de Série B, ele é muito específico. Ele é muito físico, ele tem experiência na competição, ele é um jogador que ele tá meio que preparado para todos os tipos de jogos, porque a Série B é uma competição muito, assim, imprevisível. E eu acho que o Machado é o famoso jogador de Série B. É o jogador que eu acho que, entrando numa Série B, eu gostaria de ter um jogador como ele nos representando. Um operário da bola de forma, pô, mais expressiva possível, assim. Jogador com muita capacidade competitiva. Jogador que tem uma boa marcação zonal. Vitória marcava por zona, acontecia muita pouca coisa na zona que o Machado estava cobrindo. E um jogador que ainda tem alguns momentos de bom futebol. Tirando o time da pressão, é um bom lançador, tem boa capacidade de passes progressivos. Um jogador que também tem boa capacidade de arraste para chegar no último terço. E um jogador que defensivamente é muito sólido. Defensivamente é muito sólido. Então, assim, essas são as primeiras apresentações do Machado. A gente vai trazer o campinho aqui para entender algumas movimentações, alguns mecanismos. Só que eu acho que o torcedor ele tem que ter isso na cabeça. Ah, Thiago, Machado é o volante dos sonhos? Não é. Ah, Thiago, Machado é o volante que eu queria representando o Atlético? Não. Eu sou mais ambicioso que isso. Eu tenho vontade de ver jogadores maiores vestindo a camisa do Atlético. Mas, primeiro de tudo, volto a dizer, experiência de Série B. Segundo, acredito que seja um jogador para jogar ali no momento que o Filipinho não tiver à disposição. Se você me comparar assim, Filipinho e Machado, acho que o Filipinho acaba sendo titular. E terceiro, jogador competitivo, que disputa, que cobra os companheiros, que assume papel de liderança por onde passa. E volante que dá porrada. Não é volante frouxo que nem o Eric. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente viveu ao longo das últimas temporadas foi ter um volante camisa 5 que não tinha a mínima capacidade de pegada, de parar o lance numa falta, uma incapacidade muito grande de se impor fisicamente. O Eric foi um volante frouxo durante muito tempo. Eu acho que, assim, mesmo com menos capacidade técnica, mesmo com menos chegada na área, mesmo com menos chegada para finalização, o Machado vai trazer essa pegada que faz tanta falta pro Atlético. Vamos pro campinho, que eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas. Como ainda é muito difícil escalar o Atlético da próxima temporada, eu deixei mais ou menos nesse sentido, né? A gente tem que entender que contexto ele estava inserido. Ele estava inserido num contexto de um time que jogava muito na base do jogo reativo, ou seja, ele ficava muito mais nessa zona. Aí ficava Mateuzinho e Alejandro um pouco mais à frente, Carlos Eduardo e Mosquito desciam. Então Machado era esse volante pelo lado esquerdo. Primeiro ponto, era um jogador que participava tanto da saída de bola? Não era. Porque o Vitória optava em trocar 2, 3 passes aqui e já tentar fazer lançamentos mais longos. Mas quando tentava sair com a bola, sempre chamava o Machado para ser esse personagem de tentar qualificar um pouquinho a saída de bola do Vitória. Volto a dizer, com passes progressivos, era um jogador que trazia muito Mateuzinho para o jogo, porque tinha essa capacidade desse passe de quebrada de linha, sabe? Um jogador que sempre buscava, assim, alternativas de meter essa bola em profundidade. Então, o jogador, nesse ponto, na saída de bola, era muito importante. Lembrando, em muitos momentos, qual era o movimento do Vitória? O Alejandro vinha para cá, Mateuzinho para cá, Carlos Eduardo Mosquito para cá, Lucas Esteves avançava muito e o outro ponta também avançava muito. O lateral direito, em muitos momentos, fazia um terceiro zagueiro, ficava nessa saída 3+2. O Machado tinha uma responsabilidade muito grande nesse time do Vitória, que era
fazia a cobertura aqui do espaço que o Lucas Esteves deixava. E o Machado controlando essas transições contra o Vitória era um jogador que sabia fazer isso muito bem. Então, assim, o lateral deixava o corredor e ele tinha que se virar ali. Até porque a importância do Lucas Esteves era muito grande. Então, assim, se a gente tiver novamente um lateral muito ofensivo por esse lado, acho que o Machado consegue fazer bem essas coberturas. Voltando a dizer, um jogador que em alguns momentos aparecia na frente, principalmente quando precisava saltar pressão. O time adversário estava saindo, o time adversário estava construindo. Machado era um jogador que vinha aqui mais ou menos na zona do meio-campo, sempre pressionava, sempre dava aquele toquinho nas costas do adversário para desestabilizar ele, sabe? É um jogador que tinha essas possibilidades e um jogador que sempre estava muito preparado aqui para controlar a transição. Então, Vitória atacando alto. Machado sempre estava aqui para fazer uma faltinha tática, sempre estava aqui para tentar recuperar essa bola e gerar volume para o Vitória atacar de novo. Então, assim, são alguns mecanismos que a gente trouxe aqui do Felipe Machado que eu acho importante a gente tá situando, que é um volante limitado, que é um volante que em muitos momentos é até agressivo, que é um volante que tem pouco a oferecer com bola no pé na maioria do jogo. É um cara que vai passar muito mais discreto na maioria do tempo do que super aparecendo, super criando cenários ali o tempo todo tocando na bola. Não é esse ritmista. Mas volto a dizer, a gente vai precisar muito desses operários da bola. Eu acho que a gente já precisava muito desses operários da bola, jogadores corajosos, jogadores valentes, jogadores que estavam preparados para porrada antes. E agora a possibilidade do Machado. Acho uma alternativa ok. Me empolga menos que o Raul, por exemplo. Me empolga menos que o Jadson, volante que o Atlético foi atrás. Mas é aquilo de oportunidade de mercado. E dentro de uma oportunidade de mercado, a gente faz uma aposta que tem chance de dar certo, tem chance de dar errado. Assim, eu fiquei até surpreso do Vitória ter liberado ele. Vendo os jogos do Vitória do ano passado, eu vi contra o Corinthians, contra o Inter e contra o Juventude. Eu não imaginava que o Machado seria liberado, não. Então, assim, querendo ou não, um jogador que vem de uma boa Série A. Querendo ou não, um jogador que vem de uma Série A sendo relevante. Então, isso pro contexto de Série B chama muito atenção. E lembrando, o Machado foi um dos principais jogadores do Cruzeiro que subiu em 2022. O Machado foi um dos principais jogadores daquele Cruzeiro que foi dominante na Série B. E tinha o Machado ali como um pilar do meio-campo, sempre chegando para bater de média a longa distância, assumindo a responsabilidade em cobranças de bola parada. E, óbvio, sempre entregando essa pegada. Então, assim, acho que para a competição que a gente vai disputar, é um jogador que entende a competição, tem as características da competição e, mais do que isso, tem experiência na competição. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis.